Muito bem, bom dia. Alegria de estar com todos os irmãos, todos os que estão aqui O som já está, isso, muito bem. A palavra que nos santifica, a palavra que nos edifica e firma na vontade do nosso bom Deus, está bem? Ao longo destas semanas, nós temos falado um pouco acerca da contribuição. Estamos em 2 Coríntios capítulo 8, vamos falar ou ensinar toda esta carta, pregar toda esta carta, e agora estamos no capítulo 8, já andamos desde o capítulo 1 até o capítulo 7, onde vimos este grande manual de filosofia de ministério, e agora estamos neste manual, são só 2 capítulos, mas é um grande manual sobre como a igreja deve contribuir, e de uma forma muito específica, como contribuir para ajudar aqueles irmãos que estão em necessidade, aqueles irmãos que não têm as necessidades básicas, elementares da vida. Tá bem? Não estamos aqui a ensinar como devem contribuir para o bolso de um pastor, não estamos aqui a chamar as pessoas a contribuir para que pastores fiquem ricos, como acontece em algumas igrejas de teologia da prosperidade, ou teoria da prosperidade, melhor dito, mas estamos também aqui a ensinar o espírito das Escrituras, o espírito do nosso Senhor, que é essa compaixão, esse amor por aqueles que estão em necessidade. E nesta manhã queremos ir um pouco mais longe neste assunto, neste tema. Na minha leitura diária, tenho lido nesta semana, e penso eu também no fim de semana passado, tanto o livro de Esdras como o livro de Neemias, e hoje comecei a ler o livro de Esther. E é interessante, nestes 2 livros, tanto de Esdras como Neemias, é-nos apresentado 3 líderes. Um deles é Zorobabel, o outro é Esdras e o outro é Neemias. Os 3 com objetivos, com missões, com propósitos diferentes. Zorobabel, que foi o primeiro a retornar com os primeiros cativos desde a Pérsia até Jerusalém, ele tem como missão levantar o templo, reconstruir o templo. Assim, ele então chega e começa então esse projeto. 60 anos mais tarde nós temos Esdras a vir com um segundo grupo desde a Pérsia até Jerusalém, e o seu grande objetivo, a sua grande missão é poder reconstruir ou levantar a comunidade sacerdotal, também organizar para que o sacerdócio funcione. Na mesma altura, contemporâneo com Esdras, nós temos Neemias. Neemias, ele regressa para reconstruir os muros e também o governo local em Jerusalém. Agora, nós sabemos pelo relato bíblico que os 3 tiveram dificuldades, que os 3 enfrentaram oposição, tanto externa como interna, que até mesmo os 3 tiveram que lidar com o pecado do povo, tiveram que lidar com o desânimo do povo. Aliás, em alguns momentos o povo até mesmo parou de reconstruir aquilo que Deus queria que eles reconstruíssem. Mas ainda assim, quando nós chegamos ao final do relato, apesar das dificuldades, apesar da oposição, eles completam, eles terminam, eles chegam ao fim, eles completam a sua missão. Bem, este é o espírito das Escrituras. Deixem-me mostrar este versículo que nós encontramos no Salmo. Bem, lá está a funcionar, Gustavo. Talvez tens que andar. Bem, deixem-me mostrar este texto. Podes clicar. Não, volta. Isto. Esse texto de Salmo 66, versículo 13 e 14, que diz: entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. O que é que o salmista está aqui a dizer? Bem, aquilo que eu prometi, eu vou completar, eu vou fazer, eu vou terminar. Bem, este mesmo espírito, esta mesma convicção, nós encontramos no apóstolo Paulo.
relembrando algumas frases do apóstolo Paulo. Atos 20, 24, talvez uma das suas frases mais célebres. Ele diz: porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Qual era o grande alvo? Qual era o grande objetivo? Completar a carreira. Além disso, nos últimos dias da sua vida, o apóstolo Paulo, ali prestes a ser morto por causa da fé, ele diz o seguinte: volta. Bem, lá em cima, né? Aparece ali: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mais uma vez, completares, terminares, acabares, concluires. Bem, o apóstolo Paulo quis passar este testemunho aos seus colegas, aos seus conservos do ministério. Por exemplo, ele diz a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. E o que é que diz aí? Cumpre cabalmente o ministério. Então, isto, em outras palavras, é completa a tarefa, termina o ministério, acaba aquilo que começaste. Notem comigo agora 2 Coríntios capítulo 8, não o texto que vamos começar a analisar nesta manhã, mas notem o versículo 6, também não aparece na tela, vou mesmo precisar que vocês abram as vossas Bíblias, também, 2 Coríntios capítulo 8, e também porque vamos ler a passagem. Notem como o apóstolo Paulo sempre passa este espírito, esta convicção, esta verdade de completar. Bem, então ele diz aqui a Tito no versículo 6, ou sobre Tito no versículo 6, do capítulo 8 de 2 Coríntios, o seguinte: o que nos levou a recomendar a Tito que, como o quê? Começou, assim também o quê? Complete esta graça entre vós. Então, o nosso grande objetivo esta manhã é falar sobre completar a obra de Deus. Completar, terminar, e de uma forma muito específica, esta área ou este tema que nós estamos a tratar, que é a contribuição para as necessidades dos irmãos. Vamos então ao capítulo 8 novamente e vamos ler a partir do versículo 10, está bem? Esse é o texto que vamos analisar esta manhã, desde o versículo 10 até o versículo 15. E diz assim então a palavra de Deus: e nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Precisamos que o Santo Espírito fale connosco esta manhã, nos ensine esta verdade, traga convicção aos nossos corações do que é que nós devemos fazer com esta verdade da palavra de Deus, está bem? Pai amoroso, aqui estamos nós novamente, no nome do Senhor Jesus, diante do teu trono, onde há graça e misericórdia para nós, com a confiança que temos por causa dos méritos do Senhor Jesus, da sua morte, da sua vida perfeita, a sua ressurreição, em nosso favor. Senhor, aqui estamos nós para te rogar que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Senhor, ensina-nos esta verdade. Usa o teu servo neste momento para ensinar fielmente o teu texto, a tua palavra. E, Senhor, traz convicção à tua igreja, que está aqui presente, àqueles que nos assistem desde casa. Senhor, traz a convicção de que a igreja tem a responsabilidade de suprir as necessidades dos irmãos. Senhor, mostra-nos isto esta manhã. Te rogamos isso no nome do Senhor Jesus. Amém.
É muito claro para nós, depois de lermos este texto e orarmos por ele, de que o grande objetivo do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, também, é de que ela possa completar aquilo que ela começou. Também a palavra completar, e notem comigo aqui no versículo 11, também a primeira palavra que aparece, o primeiro verbo que aparece no versículo 11, a palavra completai, é um imperativo. Também, então significa que, como implicação, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer, aquilo que glorifica a Deus, é que eu e tu completemos aquilo que começamos. Mas não somente isso, a palavra completar, ela aparece no capítulo 7, versículo 1. Observa comigo, um pouco antes, capítulo 7, versículo 1, em vez de completar, aparece aqui, no versículo 1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. E não tem a palavra que aparece aí, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É a mesma palavra para 2 Coríntios capítulo 8, versículo 11, completai. Completai é aperfeiçoar. Então, se eu não completo, significa que aquilo que eu estou a fazer para Deus é imperfeito, é defeituoso e, obviamente, não glorifica a Deus. Então, tudo isto nos ensina que não terminar é imperfeito, é defeituoso, e não terminar é estar fora da vontade de Deus. O chamado à igreja de Miratejo esta manhã é simplesmente glorificar a Deus, completando, terminando, concluindo aquilo que Deus quer em relação à contribuição, às necessidades dos irmãos. O tema que deve ser completado é a assistência, a ajuda. Quando alguém está em necessidade, o que é que a igreja deve fazer? Então, relembramos a todos também o contexto em que esta carta ou este mandamento ou este chamado também a ajudar os irmãos em necessidade acontece. Um ano antes, mais ou menos, eu diria quase 2 anos antes, o apóstolo Paulo esteve nesta igreja. Ele começou esta igreja, Atos capítulo 18, ensina acerca disso. E teve cerca de 20 meses, 18 a 20 meses nesta igreja, a pregar o Evangelho, a edificar esta igreja, a deixar líderes. E finalmente o apóstolo Paulo partiu. Foi para a cidade de Éfeso. E quando está na cidade de Éfeso, ele escreve uma carta à igreja. Uma carta que não está nas nossas Bíblias, que não é canónica, não é inspirada por Deus. Uma carta para corrigir algumas coisas na igreja. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, fala Paulo acerca dessa carta que ele escreveu, de uma forma muito específica para falar sobre a impureza, de como os irmãos devem andar na pureza. E Tito leva essa carta, e provavelmente Tito menciona à igreja que o apóstolo Paulo está a reunir alguma coleta para ajudar os santos em pobreza, em dificuldade na Judeia. Bem, a igreja ouve disto e Tito regressa com uma carta com algumas perguntas. E uma dessas questões é sobre esta coleta. Então o apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta, a primeira carta aos Coríntios que nós temos na nossa Bíblia, primeira carta canónica, ele fala acerca dessa coleta e diz como é que eles devem fazer. Essa coleta responde às perguntas dos coríntios. E eles realmente começam a prática. Eles começam a reunir as coisas, começam a mover-se, mas de repente, na igreja, começa uma rebelião. Falsos mestres entram na igreja. Começam a denegrir o caráter, a mensagem, o mensageiro, que é o apóstolo Paulo. E então esta coleta fica, como já dissemos várias vezes, em águas de bacalhau. Não, nada acontece. Parado. Não avançou. Então o apóstolo Paulo faz uma visita a esta igreja, uma visita triste, difícil, regressa e no seu regresso até à cidade de Éfeso, ele escreve uma carta severa, que está registada em 2 Coríntios capítulo 2, sobre aquilo que ele mais ou menos menciona nessa carta e o que aconteceu quando essa carta foi lida por Tito à igreja. Bem, a igreja se arrependeu. E por causa disso a igreja restaurou-se com o apóstolo Paulo e os seus companheiros. E agora a igreja pode voltar outra vez a fazer isto da coleta para os santos. Mas nisto, se vocês repararem no texto de 2 Coríntios capítulo 8, notem aqui comigo o versículo 10. Nisto, o apóstolo Paulo diz: e nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado, nisto passou quase 1 ano a 2 anos, a igreja
não avançou. A igreja esteve parada. Podem imaginar os irmãos lá na Judeia em necessidade, a precisarem de ajuda, e estes irmãos não terminam, não fazem, não concluem. Esta era a situação, o contexto em que isto está a ser escrito. Então, nesta manhã, é óbvio, a exortação é a terminar, porque existe a necessidade. Devemos ajudar efetivamente aqueles que precisam. Por isso, gostava de levar-vos também a pensar nesta manhã em 3 razões pelas quais devemos completar a ajuda aos irmãos. Não é? Alguém pode perguntar, por que é tão importante, Mário, completar isso? Será que Deus precisa de nós? Não, Deus não precisa de nós. Mas por que é tão importante completar? Por que é tão importante terminar esta obra de ajudar os outros em necessidade? E vamos ver essas 3 razões. Mas antes de o fazer, relembramos aquilo que já vimos lá atrás. Nós vimos já 3 grandes exemplos quando se trata de contribuir, ajudar, assistir aqueles que estão em pobreza, em necessidade. A primeira que nós vimos, ou o primeiro grande exemplo foi dos macedónios. E aí está todos os pontos que nós vimos. Eles deram sem ostentação, eles deram independentemente das circunstâncias, eles deram de forma proporcional, de forma sacrificial, voluntariamente, porque era um privilégio para eles e como um ato espiritual e de adoração. Também os macedónios, era incrível, não é? A forma como eles viviam numa situação difícil e agora estão a contribuir a ajudar aqueles que vivem também numa situação difícil. Depois então olhamos para o exemplo dos coríntios. E ao contrário do exemplo dos macedónios, o exemplo dos coríntios não é assim tão positivo, não é assim tão bom. Porquê? Porque eles começavam e não terminavam. Os coríntios não davam porque estavam estancados espiritualmente. E além disso, os coríntios não davam provas do quê? De amor. Como alguém disse, eu e tu podemos dar sem amor, mas não podemos amar sem dar. E é o que acontecia com os coríntios. Eles diziam ter amor, mas na hora da verdade, na hora de ver esse amor, nós não o víamos. Ninguém o via. E esta igreja estava parada, não terminava, não completava esta situação. Depois olhamos para o supremo exemplo. E o supremo exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Aliás, nós podemos dizer que os macedónios foram o que foram por causa deste supremo exemplo que é o Senhor Jesus Cristo. E nós vimos então que o Senhor Jesus, por causa da sua graça, assim, Ele deu-se. Ele veio a este mundo. Nós vimos também que Ele fê-lo com grande satisfação, com grande alegria. Também vemos que o Senhor Jesus deu de forma generosa, liberal. Deu a sua própria vida. Deixou a sua glória, deixou tudo aquilo que Ele tinha lá nos céus para vir e viver como homem, como um servo. Além disso, Ele fê-lo voluntariamente. Ele não foi obrigado, coagido a fazer voluntariamente. Ele veio. Ele diz, eu dou a minha vida por mim mesmo. Sou eu que a dou. Além disso, Ele fê-lo também para assistir, para ajudar. E além disso, nós sabemos claramente que Ele fê-lo por amor. Por amor. Então este é o supremo exemplo que moveu os macedónios a dar e que agora parece não estar a entusiasmar os coríntios a terminar a obra de assistir os outros. Nesta manhã, vamos então observar essas 3 razões. Também 3 razões pelas quais eu e tu devemos completar a ajuda aos irmãos. Então, em primeiro lugar, rapidamente, nós devemos completar porque é honroso. Nós devemos completar porque é honroso. Observem comigo outra vez o versículo 10 e o versículo 11. Diz assim: e nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo. Até aqui a leitura, está bem? Mais uma vez o apóstolo Paulo, ele não está a lançar um mandamento, uma ordem sobre a igreja de Corinto. E porquê é que nós dizemos isto? Por causa da sua expressão inicial. Ele dá somente a sua opinião. Já no versículo 6, ele tinha dito que ele não está a dar
um mandamento, ou no versículo 8, melhor dito, não vos falo na forma de mandamentos também para a igreja. Então, a contribuição, por causa da sua natureza, por causa do seu espírito, é algo voluntário. É algo que deve ser feito desde o coração. Não deve ser por meio da coação, não deve ser feito por meio de insistências, mas devemos esperar o movimento do nosso Deus nos corações das pessoas para que as pessoas possam dar voluntariamente e com alegria. Então ele não está a dar uma ordem. No entanto, esta expressão, opinião do apóstolo Paulo, ela tem sido ao longo dos tempos mal interpretada. Aliás, nos nossos dias, estes famosos cristãos liberais, progressistas, usam estas frases do apóstolo Paulo, que aparece aqui, aparece em 1 Coríntios capítulo 7 por 2 vezes, para dizer que há momentos nas Escrituras em que a palavra não é inspirada. Porquê? Porque é a opinião de um homem. Não é a palavra de Deus. Não é algo que Deus tem para o seu povo, mas é simplesmente o apóstolo a dar um ideal, uma coisa boa para a igreja fazer. Então isto implicaria que ajudar os necessitados é simplesmente a opinião do apóstolo Paulo e não algo que vem do próprio Senhor. Mas para matar o assunto, lembremos-nos de alguns textos. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura, toda a palavra é inspirada por Deus. Até mesmo a opinião ou pensamentos do apóstolo Paulo, conselhos do apóstolo Paulo, ideias do apóstolo Paulo, inspirado por Deus. O que é que isso significa? Que aquilo que ele escreveu é exatamente aquilo que o Senhor queria. Não somente isso. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, Pedro nos diz que o Espírito Santo moveu homens santos a escrever a Escritura. Aliás, ninguém acorda pela manhã e diz: tenho uma coisa interessante para dizer sobre Deus. Não aconteceu assim. Foi o Espírito Santo que moveu homens santos a escrever a palavra de Deus. Então esta opinião do apóstolo Paulo foi movida pelo Espírito Santo a ser escrita. Mas não somente isso. Quando olhamos para 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25 e versículo 40, onde o apóstolo Paulo diz isto: e nisto dou a minha opinião, não tenho um mandamento do Senhor, mas nisto dou a minha opinião. Nós vemos aí duas razões interessantes. Em primeiro ele diz, porque achou misericórdia de ser fiel. E a segunda ele diz, porque também tenho o Espírito Santo. Então notem, o que é que o apóstolo Paulo está a dizer? Que Deus o considerou fiel para dizer esta verdade. E que o Espírito Santo controla a sua vida para ele dar esta opinião. Então nós podemos dizer literalmente que a opinião do apóstolo Paulo é a opinião do Espírito Santo. Que a opinião do apóstolo Paulo é a opinião do Senhor. É exatamente aquilo que o Senhor quer dizer à igreja. Além disso, Efésios capítulo 2 nos ensina que a igreja está assentada no fundamento, e notem, o texto diz que é os apóstolos e profetas. Jesus Cristo é a pedra angular, mas o fundamento é o credo, aquilo que os apóstolos ensinaram. O Senhor usou os apóstolos e os profetas como agentes da sua verdade. E é base da igreja. E isso contempla também a opinião do apóstolo Paulo. Então não nos deixemos enganar por estes falsos mestres dos nossos dias. Aquilo que o apóstolo Paulo está a opinar aqui, a aconselhar, a pensar aqui, é aquilo que o Senhor está a opinar, a pensar e a dizer aqui. É a palavra de Deus. Então nós podemos dizer claramente, é honroso completar porque o Senhor deseja. É a opinião do Senhor. É aquilo que o Senhor quer para nós. Mas não somente isso. Notem aqui outra vez o versículo 10. A última palavra do versículo 10 é o que nos leva realmente a este ponto. Diz ele, e nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o crer. O que diz aí? Convém isto. Esta palavra convém, ela significa honroso. Um benefício para vocês. É vantajoso para vocês. Em outras palavras, é algo de grande testemunho. E nós perguntamos, porquê? Porquê que era assim tão conveniente? Porquê que era assim tão honroso completar isto? Bem, porque o próprio texto diz no versículo 10 que eles foram os primeiros a começar a prática. Está bem? Eles foram os primeiros a começar. A par com as igrejas da Galácia, a igreja de Corinto
foi a igreja que iniciou este processo de recoletar, juntar também os meios para ajudar os irmãos, a Judeia, os irmãos que passavam a necessidade. Vamos até 1 Coríntios capítulo 16. E vamos ler novamente este texto, está bem? 1 Coríntios capítulo 16, desde o versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: quanto à coleta para os santos, também ele está a responder a perguntas que estes irmãos fizeram sobre isso. Também foi uma iniciativa deles. Diz assim: fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então notem que o apóstolo Paulo já estava a ensinar, está bem, na sua primeira carta, que foi escrita no início do ano 54. Esta segunda carta é escrita no final do ano 55, quase 2 anos. Está bem? Ele está a ensinar assim, aquilo que eles deviam fazer. Então eles começaram, foram os primeiros a dar os primeiros passos em relação a assistir o próximo. Mas não somente isto, notem, o texto também nos diz que foram os primeiros a querer. O texto diz no versículo 10, voltando outra vez a 2 Coríntios capítulo 8, versículo 10, que não só principiastes a prática, mas também o querer. Eles desejaram, eles quiseram fazer isto. Eles próprios escreveram uma carta a perguntar como é que eles podiam ajudar, como é que eles podiam assistir. Aliás, o apóstolo Paulo ficou tão entusiasmado com o desejo deles de ajudar os irmãos da Judeia, que no capítulo 9, notem comigo, a partir do versículo 2 até o versículo 4, ele diz o seguinte: porque bem reconheço, vamos ler o versículo 1, talvez para entrarmos no contexto, diz assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Porquê que é desnecessário? Porque ele já tinha recebido uma carta deles. Ele já tinha escrito uma carta a responder como é que eles deviam fazer isso. Era desnecessário. Mas notem o que é que ele diz, dá mais detalhes. Versículo 2. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedónios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado. E o vosso quê? Zelo, a vossa diligência, o vosso cuidado, a vossa pressa, o vosso entusiasmo, interesse genuíno tem estimulado a muitíssimos. Os macedónios deram, porque eles ouviram que os irmãos de Corinto desde o ano passado estão prontos para fazer isto. Então eles, motivados, fizeram aquilo que nós já lemos no capítulo 8, nos primeiros 5 versículos. Versículo 3 diz: contudo enviei irmãos para que o nosso quê? Louvor, em outras palavras, o nosso orgulho, a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis o quê? Preparados. E se continuássemos a ler, o apóstolo Paulo vai falar mesmo acerca de alguma vergonha que pode surgir se estes irmãos chegarem lá e eles não estão preparados para fazer isto. Ou não tenham interesse em fazer isto. Então o apóstolo Paulo mostra que eles já estavam preparados, eles foram os primeiros a dar os primeiros passos, eles tiveram o desejo, e quando ele diz isto, ele junta estas duas coisas, e isto é interessante. Porquê? Porque nós acreditamos que quando existe o desejo no coração, e segundo esta palavra que nós estamos a ver aqui, que é a palavra que mais se repete no texto, querer, boa vontade, querer outra vez, há um movimento da parte de Deus no coração dos coríntios. O próprio Deus iniciou isto no coração deles. Por isso eles escreveram ao apóstolo Paulo a perguntar como é que nós podemos ajudar também. Isto só torna a situação dos coríntios ainda mais complicada. Porquê? Porque Deus começou no coração deles. Eles começaram a prática, o desejo, e de repente não terminaram. Não terminaram. Isto era algo espiritual no seu início, era algo bom. Aliás, a Bíblia nos ensina que quando surge do coração, é algo que realmente glorifica a Deus. Notem comigo, por exemplo, o capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto aonde? No coração. Além disso, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá como? Com alegria. Então Deus é glorificado quando é algo do coração, quando é algo feito com alegria.
Se nós voltássemos ao capítulo 8, versículo 3, os macedónios deram de forma voluntária. No final do versículo 3 diz que se mostraram voluntários. No versículo 9, nós temos este supremo exemplo do Senhor Jesus, em que Ele fê-lo por amor a nós. Então nós vemos que o Senhor é glorificado quando é algo genuíno. E os coríntios tinham isto no coração. Mas agora eles não terminaram, eles não completaram. Todas as boas intenções teriam pouco significado se a obra não fosse completada. Aliás, Wiersbe, ele diz que a disposição não é um substituto para a ação. Sabemos que a paragem dos coríntios, ela se deu por causa dos problemas internos desta igreja. Os problemas internos roubaram o desejo que Deus colocou. Roubou-lhes o zelo para cessar o sofrimento daqueles que estavam em necessidade. Passaram quase 2 anos, desde que Paulo escreveu a primeira carta canónica, e esta segunda carta, e nada tinha sido feito. Posso imaginar os irmãos na Judeia a precisarem, e à espera durante 2 anos. Então aqui surge um grande problema. É que o facto de não terem feito ainda aquilo que disseram que iam fazer, mostra falta de consistência, falta de honra, falta de palavra. Não somente isso, revela desonestidade. Não somente isso, até mesmo, talvez, falta de salvação. Bem, isto é o testemunho que Tiago nos dá na sua carta. Vamos até Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. E notem o que é que Tiago diz sobre fé ser demonstrada pelas obras. Também a partir do versículo 14, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito, praticamente uma palavra semelhante àquela que o apóstolo Paulo usa como para convém, também, qual é a honra se alguém disser que tem fé, mas não tiver o quê? Obras. Por acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de quê? Roupa. E necessitados de quê? Lembram-se de onde é que Tiago aprendeu isto? Lembram-se de Mateus capítulo 6? Quando o Senhor Jesus diz para nós não andarmos ansiosos com essas coisas, com o que vestir ou com o que comer. Essas são as necessidades quê? Básicas. Que a igreja deve prestar atenção. Que deve olhar uns para os outros e perceber se as pessoas têm ou não têm estas coisas. Bem, se quando existe essa falta, note o texto, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o quê? Qual é a honra disso? Qual é o testemunho disso? Que convém isso? Não serve para nada. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está o quê? Morta. Bem, estão a ver o risco que os irmãos de Corinto estão a correr? Estão a ver o que é que eles estão a demonstrar ao não completarem? Então, completar é mostrar honra, testemunho de fé genuína. É terminar aquilo que eu disse que ia fazer. Conta-se a história que numa certa noite, um padre ia à igreja quando um ladrão lhe apontou uma arma e exigiu o seu dinheiro ou a sua vida. Quando ele pôs a mão no bolso para apanhar a carteira, o ladrão viu o seu crucifixo e disse: vejo que o senhor é padre. Não se preocupe, pode ir. O sacerdote, surpreso por aquele inesperado ato de piedade por parte do ladrão, ofereceu-lhe um bombom. Então o ladrão respondeu: não, obrigado. Não como doces durante a quaresma. Que grande incoerência. Realmente, a melhor forma, ou a melhor prova, melhor dito, do caráter são as ações. São as ações. Este texto de Provérbios 20:11 diz assim:
Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Os coríntios seriam tidos como falsos, até mesmo hipócritas, se não completassem aquilo que haviam desejado e começado. E tu? Entendes que não completar é defeituoso para Deus? Entendes que não completar é mau testemunho para os irmãos? Entendes que não completar é mau testemunho para as demais igrejas? Completa a tua ajuda aos teus irmãos, porque é honroso, é honra, é bom testemunho. Mostra que realmente nascemos de novo, que somos de Deus. Em primeiro lugar é isto. Em segundo lugar, rapidamente, devemos completar porque é um ato de adoração a Deus. Devemos completar porque é um ato de adoração a Deus. Versículo 11, vamos voltar até 2 Coríntios capítulo 8. O texto diz-nos, mesmo a última frase do versículo 11, diz assim, segundo as vossas quê? Posses. Porque se há, diz o versículo 12, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então, a segunda razão pela qual devemos fazer isto, contribuir para a ajuda dos nossos irmãos, é porque é um ato de adoração. E como é que nós vemos isto? Bem, por causa da palavra será, ou a expressão será aceita. Notem o versículo 12, diz, porque se há boa vontade, será o quê? Aceita. Esta expressão será aceita, ela não está a falar de ser aceitável para o apóstolo Paulo. Ela não está a falar de ser aceitável para os irmãos da Judeia. Ela não está a ensinar de ser aceitável para as demais igrejas que contribuíram. Está a falar de Deus. De ser agradável, de ser recebido pelo próprio Deus. É uma adoração a Ele. Esta expressão significa receber alegremente. Ou grande prazer. Esta é, vamos dizer assim, a atitude do Senhor, quando eu e tu fazemos uma contribuição, pensando nele e na necessidade dos nossos irmãos. Bem, porquê é que nós dizemos que é de Deus? Porque o próprio texto tem um elemento condicional. Notem, o versículo 12 diz, porque se há boa vontade. Está a falar de uma atitude interna, do coração. E isto só pode ser visto por quem? Por Deus. Eu não posso saber se estás a fazer com alegria. Tu não podes saber se eu estou a fazer de boa vontade. Só Deus pode medir isso. Só Deus vê aquilo que eu e tu temos no nosso interior. Já lemos no capítulo 9, versículo 7, que Deus está a ver o coração. Deve ser aquilo que deve ser proposto pelo coração e dado com alegria. Aliás, Deus examinou o coração do rei Davi quando ele propôs no seu coração construir um templo para Deus. Ele diz o seguinte, porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, fizeste bem em resolveres em teu coração. Então Deus é aquele que lê o que vai em mim. Nós podemos dizer claramente que a ajuda que glorifica a Deus é aquela onde existe boa vontade. Mas a ajuda que também glorifica a Deus, segundo o versículo 12, é aquela em que o homem contribui segundo o que ele tem e não segundo aquilo que ele não tem. Então, temos que conciliar esta boa vontade com aquilo que nós temos. É isto que o texto nos está a ensinar. Este é um princípio da contribuição que o apóstolo Paulo vem marcando ao longo das suas cartas à igreja de Corinto. Voltamos até ao capítulo 16, rapidamente, para relembrar isto. Também 1 Coríntios capítulo 16. Versículo 2, diz assim, no primeiro dia da semana, também 1 Coríntios 16, versículo 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade, segundo aquilo que a pessoa tem. Voltamos até 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3, ele diz isto também da igreja da Macedónia. Diz assim o versículo 3, porque eles, testemunho eu, na medida das suas
posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Bem, o que é que aconteceu com a igreja da Macedónia? Será que eles se endividaram, como dizem alguns? Não. Por estarem empobrecidos, por estarem numa condição difícil, extrema pobreza, diz o versículo 2. Estes irmãos, quando deram, foi um sacrifício. Foi acima. Então, a questão que nós vemos aqui, ou melhor dito, o princípio que nós vemos aqui, da parte de Deus, é que eu e tu devemos ser bons mordomos daquilo que Ele nos dá. O Senhor não está a chamar a que eu e tu nos endividemos para ajudar os outros. O Senhor não está a chamar para que façamos uma loucura para ajudar os outros. Mas sim deve ser segundo aquilo que nós temos. Devemos ser bons mordomos também daquilo que Deus nos dá. Mas não sei se reparaste, esta é já a terceira vez que o apóstolo Paulo menciona isto. E porquê? Porquê que ele está sempre a falar segundo o que nós temos? Segundo o que nós temos. Porque há muitas vezes pensamentos em nós, como nos irmãos de Corinto, sobre esta questão da quantidade que nós devemos dar. Talvez os irmãos em Corinto estavam a pensar o seguinte: os irmãos da Macedónia deram tanto, então nós também devemos dar muito. Talvez até acima das nossas posses. Eles acreditavam que Deus se agradava mais das grandes contribuições do que das pequenas contribuições. Mas o princípio correto é que Deus se agrada da boa vontade, da alegria do coração, da atitude interna daquele que contribui. Sabem o que é vergonhoso? É dar muito ou pouco com má vontade. Isso sim é o que desonra a Deus, o que não glorifica a Deus. E nós temos duas grandes ilustrações na Bíblia sobre isso. Vamos até os Evangelhos, vamos até Marcos capítulo 12. E notem o Senhor Jesus a elogiar a atitude e não a quantidade. Marcos capítulo 12, nós nos lembramos deste momento em que o Senhor Jesus contempla as pessoas a colocar ofertas no gasofilácio. Ele então, ao saber do pensamento dos seus discípulos e da comunidade judaica daquele tempo, sobre esta questão da imagem e da reputação e daquilo que as pessoas viam, da aparência, assim ele fala aquilo que glorifica a Deus. Também, capítulo 12, a partir do versículo 41, diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam o quê? Grandes quantias. E eu e tu sabemos, se lemos os Evangelhos, que eles faziam isto por causa da reputação, da imagem, da aparência. Mas notem o que o Senhor vai dizer. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Sabem quanto é que valia um quadrante? Bem, o quadrante era praticamente 1/3 de um denário. Um denário era aquilo que uma pessoa ganhava por dia, um trabalhador comum. Assim, era muito pouco, em comparação com aquilo que os ricos colocavam. Nota o texto, diz assim, versículo 43, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os... Imaginam a cara dos discípulos? Hã? Como assim? Hã? Não, 2 moedas? Você é aquele com um saco. Como assim? Podemos imaginar, não é? As questões, não é? Não, senhor, está tudo bem consigo? Há febre? Mas o texto diz, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Esta mulher fez um sacrifício. Nós sabemos por causa da questão religiosa, do sistema que eles tinham ali colocados, mas ela fê-lo acreditando que isto era o certo, que era a atitude certa, que era aquilo que ia honrar a Deus, que era aquilo que glorificava a Deus. O que é que o Senhor está a elogiar? A atitude do coração, não a quantidade. Foi mais glorificado Deus pelas 2 moedas do que pelos sacos dos ricos. Vamos até João. E João leva-nos a uma outra história, bem parecida com esta, mas com umas quantidades bem diferentes.
mas o princípio é o mesmo. Também João capítulo 12. Versículo 1 até o versículo 5. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara, dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para trê-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? E paramos aqui. Nós sabemos o resto da história em relação a Judas, mas notem, este perfume ou este bálsamo era uma especiaria rara. Segundo os estudiosos, vinha da Índia, muito difícil de obter, de um cheiro precioso, e valia quanto? 300 denários. Bem, há pouco eu vos disse, não é? Um denário era aquilo que ganhava um trabalhador comum por dia. 300 denários é quase o salário de um ano. Seria aquilo que hoje uma pessoa talvez faria entre 10 mil a 20 mil euros por ano. Ela derramou isso nos pés do Senhor Jesus. Bem, como é que ela gastou esse? Bem, o Senhor não vai elogiar, não vai falar da quantidade, mas vai falar da devoção dela, do amor dela pelo Senhor Jesus. E por causa dessa devoção, por causa dessa atitude do coração dela para com o Senhor Jesus, ela será relembrada para sempre. E ela nem sabia que aquilo que ela fez estava a proclamar o sepultamento do Senhor Jesus. É incrível. Aquilo que glorifica a Deus é a atitude do nosso coração. Um homem contava num aconselhamento ao pastor uma situação em que estava a viajar, prestes a fazer uma viagem de negócio, e não se preocupem, não fui eu o pastor também, a fazer uma viagem de negócios, e a sua esposa, antes de ele viajar, relembrou, antes de eles irem para o culto, que ela precisava de mais algum dinheiro para as coisas desta semana, o pagamento semanal. Justo antes da oferta, já quando estavam no culto, ele pôs na mão dela algum dinheiro. E ela pensou que era dinheiro para a oferta. Mas, na verdade, era o saco de dinheiro para os gastos da semana. Pois bem, disse este homem ao pastor, demos tudo ao Senhor e Ele leva os registros. Então o pastor perguntou, mas amigo, qual era a tua intenção ao dar? Então este homem disse, a quantia. Então ele respondeu, bem, foi isso que Deus anotou. Foi isso que Deus anotou. Porque Ele viu a intenção do teu coração. Então não é a quantidade, muito ou pouco, mas aquilo que está no teu coração. Deus é glorificado pelas nossas motivações, pela nossa atitude, não valor. Se dermos sem amor, diz 1 Coríntios capítulo 13, é nada. Mas se demos tudo, mesmo que nós demos tudo, entendes que deves avaliar a tua atitude quando vamos contribuir? Entendes que Deus só aceita quando há boa vontade? Como é que estás a dar? Devemos completar porque é honroso? Devemos completar porque é um ato de adoração? Em último lugar, bem, nós devemos completar porque haverá igualdade. Haverá igualdade. Versículo 13, vamos voltar a 2 Coríntios 8, versículo 13 até o versículo 15, diz o seguinte: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja o quê? Igualdade.
suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja o quê? Igualdade, como está escrito. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. No dia 14 de julho de 2010, esta foi uma história que eu acho que quase todos ouvimos, estávamos aqui em Portugal. Um homem de 42 anos invadiu a Igreja Universal do Reino de Deus, em Faro, com uma máquina empilhadora pela porta principal. O homem que fez isto acusou a igreja de se ter aproveitado da sua fragilidade emocional e de lhe ter ficado com todo o seu dinheiro e todos os seus bens. Não ficou com a máquina empilhadora, mas... O homem foi detido e quando já foi para o tribunal, ele afirmou que em 2004 vendeu todos os seus bens materiais e que deu dinheiro à IURD. E este terá sido o móvel para ter invadido e destruído a entrada da igreja ali em Faro. Este caso mostra que muitas que se dizem igrejas e muitas pessoas andam enganadas sobre a contribuição. Bem, nós sabemos que a grande motivação dos lobos, não podemos chamar pastores, mas os lobos da IURD, é o dinheiro. E que a motivação daqueles que estão nesta igreja é ficarem ricos. Esta é a razão pela qual eles dão. Bem, a Bíblia ensina que a razão pela qual nós, igreja, verdadeira igreja de Cristo, contribuímos é para que outros vejam as suas necessidades supridas. Não para que nós fiquemos ricos, não para que lobos fiquem ricos, mas para que pessoas possam ver as suas necessidades supridas. A igreja é chamada neste capítulo a suprir a necessidade dos irmãos da Judeia. E o ponto aqui é a igualdade. A igualdade. Bem, quando chegamos aqui a esta palavra, complica. Não é? Sabemos que anda por aí uma raça de cristãos progressistas que usam esta passagem para falar sobre comunismo bíblico, socialismo bíblico e por aí adiante. Então, nós temos que entender o que é a igualdade bíblica, definindo por aquilo que ela não é. Tá bem? Então, o que é que não é a igualdade bíblica? Em primeiro lugar, não é dar tudo para que eu fique pobre e os outros ricos. Notem, o versículo 13 diz assim: porque não é para que outros tenham alívio, e vós o quê? Sobrecarga. Talvez dentro da igreja de Corinto, algumas pessoas disseram, agora vamos dar tudo e nós vamos ficar aqui à rasca e os outros vão ficar bem, e como é que é isto? Não, o apóstolo Paulo diz, não é para isso. Não é esta a forma, não é esta a razão. Notem a diferença com o que acontece lá na igreja da IURD, que estes homens eram ricos e ficaram agora pobres, e os outros ficaram ricos. Não é para isso. Essa não é a razão para nós darmos aos outros. Também não é, em segundo lugar, uma espécie de comunismo bíblico. Não é isso. Bem, o que é que queres dizer com isso? Bem, cristãos progressistas gostam de usar esta passagem para falar acerca desta igualdade que deve existir na igreja. Bem, é tolo dizer isso, porque o comunismo é muito mais tardio do que as Escrituras. De certeza que o apóstolo Paulo não estava a falar e a pensar numa igualdade comunista, e também pela própria natureza do comunismo. Bem, o que é o comunismo quando se trata de igualdade, fraternidade e liberdade? Bem, é a desonestidade intelectual. Porque todos sabemos que o comunismo é a confiscação e o forçar de redistribuição de riqueza. E o desaparecer também destas distinções sociais entre ricos e pobres. A Bíblia mostra-nos que a contribuição ela é voluntária. Ela é do coração. O comunismo é forçado, é obrigatório. Tens que o fazer. Além disso, a palavra igualdade, ela aparece em Colossenses, vamos ver isso rapidamente. E é interessante. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Senhores, tratai os servos com justiça. Também Colossenses 4, versículo 1.
Senhores, tratai os servos com justiça e com quê? Equidade. Em outras palavras, a mesma palavra para igualdade. Certos de que também vós tendes Senhor no céu. Notem, o apóstolo Paulo também escreveu 2 Coríntios. Não está aqui a dizer aos patrões, deixem de ser patrões e sejam como os outros homens e dividam a vossa empresa com todos os vossos empregados. Ele não está a dizer isso. Ele está a dizer ao patrão para continuar a ser patrão, aos servos para continuarem a ser servos, mas para terem uma atitude correta também neste relacionamento entre patrões e empregados. Que honre e glorifique a Deus. Então, a contribuição à igualdade bíblica não é comunismo bíblico. Também não é socialismo bíblico. Bem, qual é a diferença? Bem, voltamos até 2 Coríntios capítulo 8. E notem aqui o versículo 14. Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja o quê? Igualdade. Bem, o que é que o apóstolo Paulo está a ensinar aqui? Bem, agora, no presente, a igreja de Corinto tem os meios, os recursos, para ajudar as igrejas da Judeia que estão com falta de recursos. Não têm para comer ou para vestir. Então a igreja está a suprir. Mas haverá um tempo em que a igreja de Corinto poderá passar por uma necessidade. E agora as igrejas da Judeia têm como ajudar a igreja de Corinto. O que é que isto está a dizer? Que a igreja de Jerusalém, ou as igrejas da Judeia, não ficaram em dependência da igreja de Corinto para sempre. Não viveram, como hoje acontece, à custa dos outros, do trabalho de outros. Aliás, nós sabemos, pela primeira carta aos Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo, muito antes de escrever a segunda carta aos Coríntios, ele disse claramente, quem não trabalha, não coma. Então nós não estamos aqui a ensinar a igreja a ficar a depender daqueles que são ricos para suprir as suas necessidades. Não, haverá um tempo em que as coisas mudam. Aliás, historicamente, a cidade de Corinto, 20 anos depois desta carta, sofreu um terremoto. E não sabemos muita coisa, mas provavelmente estes irmãos precisaram de ajuda e outras igrejas perto ajudaram estes irmãos em necessidade. Há alturas em que eu e tu temos e podemos ajudar, mas há alturas em que não temos e somos chamados a pedir ajuda. Então, o que é realmente a igualdade bíblica? Deixem-me expressar assim. A igualdade bíblica é a abolição da necessidade. A igualdade bíblica é a abolição da necessidade. Não é uma igualdade de bens materiais, de riqueza ou património. É a responsabilidade que a igreja tem de satisfazer as necessidades básicas de quem não está na capacidade de prover para as suas necessidades. A igualdade bíblica proclama que na nossa igreja ninguém estará em necessidade. Bem, isto é algo que nós vemos como ensino ao longo das Escrituras. Também deixem-me ver estas passagens todas convosco. Também vamos fazer esta viagem. Vamos até Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15. E notem esta igualdade bíblica ao longo das Escrituras, desde o Antigo Testamento até ao Novo Testamento. Diz assim, versículo 7, 15, 7. Quando em ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta. Quanto baste para quê? Para a sua necessidade. Vamos até o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 3. Versículo 27. E versículo 28. Diz assim: não te furtes de fazer ou fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. A abolição da necessidade. Vamos até Atos capítulo 2.
Notem a atitude da igreja de Jerusalém. Bem no início, quando eles creram no Senhor Jesus e começaram a viver esta verdade da igreja, notem, havendo necessidade, o que é que estes irmãos fizeram? Versículo 44, 2, 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Não uma distribuição de riqueza e património entre todos, mas se havia necessidade, então alguém agia para abolir a necessidade. Capítulo 4 do livro de Atos, versículo 34 e 35. Diz o texto: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. A abolição da necessidade. Vamos até Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 28. Notem bem como o Senhor nos está a ensinar isto objetivamente. Versículo 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. E alguém podia pensar, para que pague as suas contas, é EDP, a água. Não, não. Para que tenha com que acudir a quem? Ao necessitado. A abolição da necessidade. Aliás, isto vai ser até mesmo um meio de julgamento do Senhor Jesus para as nações. Vamos até Mateus capítulo 25. Mateus 25. E diz assim a partir do versículo 31. Quando vier o Filho do Homem, também Mateus 25, 31, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, e vamos só contemplar estes da direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bem, por que razão estas pessoas vão entrar, diz o texto? Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhores, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos digo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequenos irmãos, a mim o fizestes. A abolição da necessidade. À direita. Paulo culmina esta secção mostrando que isto foi impulsionado por Deus. Notem, voltamos outra vez a 2 Coríntios, capítulo 8. Que esta igualdade bíblica, ela nasce da própria natureza de Deus e dos seus feitos, daquilo que Ele faz, como Ele age no meio do seu povo. Versículo 15. Bem, porque é que nós temos então que fazer esta igualdade bíblica? Ele diz, como está escrito. Aonde é que está escrito? Êxodo, capítulo 16. A partir do versículo, até podemos ler do versículo 1 para a frente, quando o Senhor manda maná, as codornizes e o maná. E Ele coloca regras de forma como é que eles devem ir apanhar este maná. E diz o texto no final, que quando eles iam, muitos apanhavam muito. E muitos apanhavam pouco. Mas no fim, não havia o quê? Ninguém com falta. Os que apanhavam muito não tinham demais, diz o texto. E os que apanhavam pouco não tinham necessidade. Bem,
O livro de Êxodo não explica bem o que é que aconteceu ali. Nós sabemos por causa disto que o apóstolo Paulo diz aqui, que provavelmente entre eles, ao verem que alguém não conseguiu apanhar o suficiente, eles davam. Eles davam. E assim não havia falta. Abolição da necessidade. É Deus quem estabelece este padrão bíblico de ajudar aqueles que necessitam. Devemos completar porque é honroso. Devemos completar porque é um ato de adoração. E devemos completar porque haverá igualdade. Não haverá necessidade no nosso meio. Quando estava a estudar esta pregação, esta passagem, ontem à noite eu já estava a falar com o Lance sobre isto. Chegou uma convicção no meu coração. Bem, a pergunta seria, como é que a Igreja de Miratejo vai completar isto? Como é que a Igreja de Miratejo irá obedecer a esta palavra, a esta passagem? Bem, o apóstolo Paulo quer que eles completem, porque ainda há desorganização, porque ainda não existe, de alguma forma, alguém à frente deste ministério. Não existe alguém a olhar atento às necessidades dos outros e a impulsionar os irmãos a suprir as necessidades uns dos outros. Bem, a minha convicção é que a Igreja Batista de Miratejo deve ter um ministério que deve assistir aqueles que estão em necessidade no nosso meio. Para que um dia, talvez até possamos estar a ajudar outra igreja que está em necessidade e possamos fazê-lo. Para que possamos ter uma igualdade bíblica no nosso meio. Abolição da necessidade. Então eu chamo a igreja a orar pelos nossos líderes, porque na próxima semana iremos ver como é que isto se processa. E tem que ser por meio da liderança da igreja e também a estarem atentos à necessidade uns dos outros. Chamam a liderança da nossa igreja a ter um coração gracioso e de querer esta igualdade bíblica no nosso meio. Vamos orar para que Deus nos use desta forma. Senhor, nós nesta manhã te louvamos pela tua palavra, pelo teu ensino. Obrigado, Senhor, por estas verdades e por este projeto do apóstolo Paulo de suprir as necessidades. Não somente algo que nasceu no coração do apóstolo Paulo, mas algo que vem de ti, Senhor. Porque tu és aquele que queres abolir, aquele que quer suprimir a necessidade entre os nossos filhos. Com razão a tua palavra diz que nunca viu justo a mendigar o pão. Porque tu levantas o teu povo, a tua igreja, para suprir as necessidades uns dos outros. Oh Deus, levanta a tua igreja. Anima a tua igreja, a tua liderança neste lugar, para, Senhor, fazer com que não haja ninguém em necessidade no nosso meio. Que possamos estar atentos à vida uns dos outros. Sabemos que há talvez famílias no nosso meio com dificuldades, talvez até com vergonha de o contar. Mas Deus, tira-os desse orgulho e fala-os falar, Senhor, para que a tua igreja possa agir desta forma. Ajuda-nos, Senhor, a ver, a estar atentos. Tira do nosso coração as distrações, o materialismo, o consumismo e, Senhor, ajuda-nos a olhar para as necessidades uns dos outros. Senhor, que possamos ser como os macedónios, que possamos ser como o Senhor Jesus, que possamos completar esta obra. Assim oramos, senhores, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, muito obrigado pelo vosso tempo, obrigado pela vossa presença, aqueles que nos assistem lá em casa também. Que Deus os abençoe e que possamos colocar em prática a sua palavra.